Padre Pio disse algo que assustou até seus confessores. Existem pessoas rezando todos os dias, frequentando a igreja, comungando, mas o Espírito Santo ainda não habita nelas. E existem outras que mal conseguem rezar direito, mas carregam sinais claros de que ele já tomou conta daquela alma. A diferença? 4 sinais que aparecem sem você perceber. Sinais tão discretos que a maioria ignora, achando que são apenas emoções passageiras ou fraqueza humana. Mas Padre Pio, que carregou os estigmas de Cristo e viveu o que poucos viveram, sabia distinguir entre ilusão e presença real. Hoje você vai descobrir se o Espírito Santo realmente habita em você. Não pelo que você faz externamente, não pela quantidade de orações que reza, mas por transformações profundas que acontecem por dentro e que talvez você nem tenha dado o devido valor. E talvez, enquanto você assiste a este vídeo, perceba que alguns desses sinais já estão acontecendo na sua vida agora. Antes de continuar, faça algo que pode mudar o alcance desta mensagem. Se você acredita que o Espírito Santo transforma vidas de verdade, escreva nos comentários: Espírito Santo, transforma meu coração. Essa simples declaração de fé pode abrir portas que você nem imagina. E se você conhece alguém que está buscando Deus, que está confuso sobre sua vida espiritual, compartilhe este vídeo agora. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para tocar aquela alma no momento exato em que ela mais precisa. Agora preste muita atenção, porque o que vem a seguir não é teoria. É revelação baseada na experiência de um santo que viveu isso na própria pele. E cada sinal que vou apresentar pode estar acontecendo com você neste exato momento. Padre Pio ensinava algo que desconstrói muitas ilusões espirituais. O Espírito Santo não chega fazendo barulho. Ele não arrasta portas. Ele não se impõe como um furacão que leva tudo pela frente. A sua presença é discreta, quase imperceptível para quem não está atento. Ele espera ser convidado. Ele aguarda um coração que, mesmo machucado, esteja aberto. Mesmo exausto, esteja disposto. Mesmo fraco, seja sincero. Quantas vezes ficamos esperando que Deus se manifeste de forma espetacular, com sinais extraordinários que chamem a atenção de todos? Mas Padre Pio dizia que a verdadeira ação do Espírito Santo acontece no silêncio da alma. É ali, naquele lugar íntimo, onde ninguém mais consegue entrar, que ele começa a trabalhar. E quando ele habita, algo profundo se manifesta. Não são luzes visíveis, não são vozes audíveis, não são arrebatamentos místicos para poucos escolhidos. São transformações reais, concretas, que mexem com a forma como você vive, como você pensa, como você sente. O santo de Pietrelcina conhecia essa presença não apenas pela fé teórica, mas pela experiência direta e dolorosa. Ele sabia quando Deus estava perto e quando estava sendo provado no deserto espiritual. Ele ensinava que os sinais da habitação do Espírito Santo são como sementes lançadas no solo da alma. No começo, você não enxerga nada. A terra parece igual, mas aos poucos, sem fazer alarde, algo começa a brotar. E o que brota não é apenas sentimento passageiro, é transformação verdadeira que resiste ao tempo. Então prepare seu coração, porque os 4 sinais que vamos revelar agora podem estar acontecendo com você, e talvez você tenha até interpretado errado. Talvez tenha achado que era fraqueza sua, que era emoção descontrolada, que era apenas uma fase que ia passar. Mas Padre Pio nos ensina a olhar com os olhos da fé. E quando fazemos isso, reconhecemos a mão de Deus onde antes víamos apenas confusão. O primeiro sinal é algo que muitas pessoas sentem, mas poucos compreendem de fato. É um incômodo que não te deixa mais viver como antes. Sabe aquela palavra que você soltava sem pensar 2 vezes e que agora parece suja quando sai da sua boca? Aquela piada que você contava com naturalidade e que agora te deixa com um vazio estranho no peito? Aquele programa que você assistia, aquela conversa que você participava e que agora te causa uma sensação ruim por dentro, como se algo estivesse fora do lugar. Isso não é neurose, isso não é exagero. É um sinal claro de que o Espírito Santo começou a acender uma luz dentro de você. Padre Pio chamava isso de incômodo santo, uma expressão que ele usava frequentemente na direção espiritual.
Ele dizia que quando o Espírito Santo habita em uma alma, ele age como uma lâmpada suave que ilumina os cantos escondidos do coração. Essa luz não é agressiva, não vem para esmagar você. Ela revela. Ela mostra o que sempre esteve ali, mas que você não conseguia ou não queria enxergar. E o interessante é que essa revelação não vem carregada de ira divina. Não vem com um peso insuportável que te paralisa. Vem com um convite. Vem com a certeza profunda de que aquilo pode e precisa ser curado. Muitas pessoas começam a sentir uma tristeza diferente depois de cometer certos pecados. Não é aquela culpa que paralisa, aquela voz acusadora que faz você se sentir um lixo humano, que te afasta de Deus com vergonha. É uma tristeza que te puxa para perto dele. É um pesar que te faz querer voltar correndo para a confissão. É um vazio que só a Eucaristia consegue preencher de verdade. Padre Pio explicava que essa tristeza santa não vem do inimigo. O diabo quer que você se afunde na culpa destrutiva, que desista de vez, que conclua que não tem mais jeito para você. Mas o Espírito Santo quer que você se levante, que busque o perdão com confiança, que se lance na misericórdia sem medo. Por isso, se você tem notado que certas coisas que antes faziam parte tranquila da sua rotina, agora te incomodam profundamente, preste atenção. Se você sente um desconforto quando está em ambientes onde Deus é ridicularizado, quando ouve conversas que destroem a reputação dos outros, quando participa de situações que você sabe no fundo que não edificam ninguém, isso é o Espírito Santo trabalhando em você. Ele está te mostrando que você não pertence mais àquilo. Ele está te tirando da lama, mesmo que você ainda não tenha saído completamente dela. E sabe qual é o maior milagre nisso tudo? Padre Pio afirmava sem hesitar que o maior milagre não é uma cura física espetacular, não é um prodígio visível que todo mundo vê e aplaude. O maior milagre é quando uma alma perde o gosto pelo pecado, quando aquilo que te atraía como um ímã perde completamente a força, quando você percebe que não quer mais voltar para onde estava, que aquilo não te satisfaz mais. Isso é ação divina pura. Isso é o Espírito Santo transformando seus desejos mais profundos, renovando sua mente, purificando seu coração de dentro para fora. Se isso está acontecendo com você agora, não ignore achando que vai passar. Não endureça o coração pensando que é só uma fase emocional. Procure a confissão com frequência, mesmo que pareça que você está repetindo sempre os mesmos pecados. Volte para a Eucaristia com fome espiritual verdadeira. Peça a Deus a graça da perseverança, porque o caminho é longo e pedregoso, e você vai precisar de força sobrenatural para não voltar atrás quando vier a tentação forte. E escreva nos comentários se você já sentiu esse incômodo santo. Seu testemunho sincero pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo e se sentem completamente sozinhas nessa luta. Agora, o segundo sinal pode parecer contraditório à primeira vista, mas é uma das marcas mais claras da presença do Espírito Santo. É uma força interior que surge justamente nos momentos de maior fraqueza humana. Você olha para a sua vida, para o tamanho dos problemas e pensa com toda razão: eu deveria ter desistido há muito tempo, eu deveria ter caído, eu deveria ter largado tudo e ido embora. Mas algo te sustenta por baixo. Mesmo quando as lágrimas vêm e molham seu rosto, a fé não vai embora do coração. Mesmo quando tudo parece completamente escuro ao redor, você ainda encontra forças para sussurrar um Pai Nosso quebrado, para fazer o sinal da cruz tremendo, para pedir ajuda em silêncio. Padre Pio ensinava com clareza que o Espírito Santo é o Consolador prometido pessoalmente por Jesus Cristo antes de subir ao céu. Mas consolar, na linguagem de Deus, não significa eliminar a dor da sua vida. Consolar significa estar presente dentro da dor. Significa segurar firme a mão de quem está sofrendo e dizer sem palavras: você não está sozinho nessa escuridão. Eu estou aqui com você. Eu não vou te abandonar. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz na alma fiel. Ele não arranca a cruz pesada das suas costas como num passe de mágica, mas ele impede que essa cruz te esmague completamente, te destrua por dentro,
te faça perder a fé. Ele te dá força para carregar o que sozinho você jamais conseguiria suportar. Por isso, muitas pessoas ficam profundamente confusas quando começam a enfrentar sofrimentos ainda mais intensos, justamente quando estão mais próximas de Deus do que nunca. Elas pensam desesperadas: eu estou rezando mais que antes, estou me confessando regularmente, estou tentando viver melhor, frequentar os sacramentos. Por que diabos as coisas estão ficando mais difíceis? Porque tudo parece estar desmoronando agora. Padre Pio respondia com uma verdade dura de engolir, mas profundamente libertadora. Não é castigo divino, é fortalecimento espiritual. Deus permite que você seja provado no fogo, porque sabe que agora você tem condições reais de suportar. Ele confia em você de um jeito novo, e o Espírito Santo está ali embaixo, sustentando o invisível, impedindo que você quebre em pedaços. Essa força não é euforia emocional, não é aquela empolgação gospel que dura 3 dias depois de um retiro e depois evapora no ar. É uma resistência silenciosa, profunda, que vem de um lugar que você nem sabia que existia dentro de você. Você aguenta mais do que imaginava ser possível. Você suporta ofensas injustas sem devolver na mesma moeda cheia de veneno. Você recebe traições e não se revolta contra Deus gritando que Ele é injusto. Você chora, sim, porque é humano e a dor é real. Mas não abandona a fé. Não solta a mão do Pai. Não joga tudo para o alto. E isso, meus irmãos, é obra exclusiva do Espírito Santo. Padre Pio dizia algo que marcou minha vida para sempre quando ouvi pela primeira vez. Ele dizia que o demônio grita alto e confunde a mente, mas o Espírito Santo sustenta em silêncio profundo. O inimigo faz barulho ensurdecedor, joga pensamentos desesperadores sem parar, tenta te convencer de todas as formas que Deus te esqueceu, que você está sozinho, que não vale a pena continuar. Mas o Espírito Santo age de forma completamente diferente. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Ele coloca uma paz estranha no fundo da alma que não faz sentido lógico nenhum. Você está atravessando a pior fase da sua vida inteira, mas sente uma paz que não consegue explicar para ninguém. Está enfrentando perdas terríveis, doenças sem cura, traições dolorosas, mas no fundo da alma sabe que vai ficar bem de alguma forma. Isso não é ilusão barata, é a presença real e concreta do Consolador. Se você está atravessando um momento extremamente difícil agora, mas percebe que ainda tem força inexplicável para levantar da cama de manhã, para rezar mesmo sem vontade, para confiar mesmo sem entender, isso é um sinal cristalino de que o Espírito Santo habita em você. Faça algo simples, mas poderoso agora mesmo. Coloque a mão sobre o coração e peça interiormente, com toda a sinceridade: Espírito Santo, não me abandone nessa luta. Fique comigo até o fim. Esse pedido humilde e sincero agrada profundamente ao coração de Deus. E se você sente essa força interior, mesmo em meio à dor que não passa, escreva: Espírito Santo, fica comigo, nos comentários agora. Essa pequena oração digitada pode alcançar graças imensas que você nem consegue imaginar. O terceiro sinal é uma nova sensibilidade espiritual que começa a se manifestar de forma surpreendente e, às vezes, até assustadora. Coisas que antes passavam batido pelo seu coração, agora te emocionam, até as lágrimas sem controle. Uma oração simples que você rezava no piloto automático, de repente, ganha vida e sentido. Uma música sacra que você ouvia distraído enquanto fazia outra coisa, agora te arrepia da cabeça aos pés. Uma imagem de Nossa Senhora, o silêncio pesado de uma igreja vazia à tarde, o aroma do incenso subindo, tudo isso começa a mexer com você de um jeito que não consegue colocar em palavras. Padre Pio dizia que quando o Espírito Santo habita em uma alma, ele afina o coração exatamente como um músico experiente afina um violão desafinado. Antes, você ouvia as coisas de Deus e não sentia absolutamente nada, era tudo frio e distante. Agora, a alma vibra inteira com as coisas do céu. É como se você tivesse ganhado olhos novos para ver,
ouvidos novos para ouvir, um coração completamente novo para sentir. Você começa a sentir vontade genuína de rezar sem que ninguém te obrigue ou te cobre. O terço deixa de ser aquele peso chato que você carrega e se torna refúgio seguro. A Bíblia empoeirada começa a falar diretamente com você, como se aquelas palavras escritas há milênios fossem escritas hoje de manhã, especificamente para a sua situação. Essa sensibilidade espiritual também traz lágrimas abundantes. E muitas pessoas estranham isso completamente. Acham que estão ficando fracas demais, emotivas, sem controle, que estão perdendo a razão. Principalmente os homens, que foram ensinados a vida toda que chorar é fraqueza. Mas Padre Pio afirmava com todas as letras, sem medo de parecer sentimental, que as lágrimas derramadas sinceramente na presença de Deus são um dom precioso e raro do Espírito Santo. Elas lavam a alma suja. Elas curam feridas antigas e profundas que você nem sabia que carregava há anos. Elas libertam mágoas guardadas no porão do coração, ressentimentos antigos, tristezas silenciadas que nunca foram ditas para ninguém. Se você tem chorado na presença de Deus sem entender exatamente o motivo, não tenha medo disso. Não reprima essas lágrimas achando que é besteira. Deixe essas lágrimas caírem livremente, porque elas são sagradas aos olhos de Deus. O Espírito Santo está tocando áreas profundas da sua história pessoal que precisam desesperadamente ser curadas. Ele está acessando memórias dolorosas, dores enterradas, traumas antigos que estavam trancados a 7 chaves dentro de você. E através dessas lágrimas santas, ele está fazendo uma limpeza profunda que nenhum terapeuta humano conseguiria fazer. Conheci o relato tocante de uma mulher simples que passou anos inteiros carregando a dor insuportável de uma perda. Ela tentava ser forte para todo mundo, não chorava na frente de ninguém, guardava tudo trancado dentro do peito. Até que um dia, durante uma missa comum de semana, nada de especial acontecendo, no momento silencioso da consagração, algo tocou fundo no seu coração. Ela começou a chorar sem parar, sem conseguir controlar. Não era desespero gritado, era libertação silenciosa. E depois daquela missa simples, ela sentiu um peso enorme sair dos ombros que carregava há tanto tempo. Padre Pio diria sem duvidar que foi o Espírito Santo curando uma ferida antiga que precisava ser tocada por Deus. Mas atenção máxima aqui, porque essa sensibilidade espiritual crescente tem outro lado importante. Você também começa a perceber com clareza ambientes pesados, conversas completamente vazias, lugares que antes frequentava tranquilo e que agora não te fazem nenhum bem. É como se você tivesse desenvolvido um radar espiritual sensível. Você entra em certos lugares e sente um aperto forte no peito. Participa de certas conversas e sente vontade genuína de sair dali. Não porque você se acha melhor ou mais santo que todo mundo, mas porque seu espírito simplesmente não se alimenta mais daquilo, não vibra mais naquela frequência. E o que acontece naturalmente? Você começa a se afastar de certas companhias sem forçar nada. Não por orgulho espiritual, não por julgamento farisaico dos outros, mas por discernimento verdadeiro. O Espírito Santo protege a alma, afastando-a devagar do que pode contaminá-la, do que pode apagar a chama que ele acendeu. Padre Pio aconselhava com sabedoria milenar. Quando o coração começa a se entristecer profundamente com o que ofende a Deus, é sinal claro de que ele já não pertence mais ao mundo e suas ilusões. Se isso está acontecendo na sua vida agora, agradeça de coração. Agradeça muito porque é sinal concreto de crescimento espiritual verdadeiro. Mas peça também sabedoria divina para não julgar ninguém no caminho. Você não é melhor que ninguém nessa terra. Você está apenas em um momento diferente da caminhada. E quem sabe um dia, no tempo de Deus, aquelas pessoas que hoje te fazem mal também vão despertar espiritualmente. Então, não as condene com arrogância. Apenas proteja sua alma com cuidado e continue caminhando para frente. Agora chegamos ao quarto sinal, e este talvez seja o mais misterioso de todos, e ao mesmo tempo, o mais combatido pelo inimigo.
É a intensificação clara das lutas espirituais. Padre Pio falava abertamente sobre isso, sem rodeios suaves, sem amenizar a dureza da verdade. Ele dizia com convicção que quando o Espírito Santo passa a habitar firmemente em uma alma, o inimigo de Deus se inquieta profundamente. Não porque tenha poder real sobre ela, mas porque a perdeu para sempre. Muitas pessoas começam a enfrentar tentações muito mais sutis e perigosas justamente quando estão mais perto de Deus do que nunca estiveram. Pensamentos confusos que aparecem do nada na hora da oração, desânimo repentino e pesado sem motivo aparente, distrações irritantes na missa que antes não existiam, vontade forte de desistir de tudo logo depois de uma experiência espiritual profunda e consoladora. E a pessoa pensa desesperada: eu devo estar pior que antes. Eu devo ter feito alguma coisa muito errada. Deus deve estar bravo comigo por algum motivo. Mas Padre Pio ensinava exatamente o contrário dessa conclusão. Ele dizia que essas lutas intensificadas são sinal claro de que você está avançando o território espiritual. O inferno inteiro se agita barulhento quando uma alma decide firmemente ser de Deus para sempre. Os demônios não perdem tempo precioso com quem já está perdido e afastado. Eles investem energia concentrada contra quem está se aproximando perigosamente da luz verdadeira. Por isso, se você sente que está sendo mais provado que antes, mais desafiado internamente, mais confrontado em seus pontos fracos, não desanime jogando tudo para o alto. Isso não significa que você caiu ou regrediu. Significa que você está subindo a montanha. O erro grave de muitos cristãos sinceros é achar que, ao se aproximar de Deus, tudo vai ficar automaticamente fácil e suave. Que as tentações vão desaparecer como mágica, que os problemas vão sumir do mapa, que a vida vai se tornar um mar de rosas perfumadas. Padre Pio desfazia essa ilusão perigosa rapidamente. Ele dizia sem medo que a vida espiritual séria é uma batalha sangrenta. E quanto mais você avança na santidade, mais o inimigo tenta te derrubar com força. Mas também afirmava com firmeza inabalável que nenhuma tentação permitida por Deus é maior do que a graça disponível que acompanha a alma fiel. O Espírito Santo nunca permite uma luta pesada sem conceder força suficiente e adequada para vencê-la com sua ajuda. Ele não te joga sozinho na arena cheia de leões e te abandona à própria sorte. Ele luta invisível ao seu lado. Ele te dá armas espirituais poderosas. Ele te mostra o caminho certo de saída no momento exato. Por isso, se você está enfrentando uma guerra interior intensa agora, reforce urgentemente sua vida espiritual. Confissão frequente e sincera. Eucaristia, sempre que possível e permitido. Água benta espalhada em casa. Terço rezado diariamente, mesmo que corrido. Pequenos atos de caridade escondidos que ninguém vê. Tudo isso fortalece poderosamente a presença do Espírito Santo em você e enfraquece drasticamente qualquer ataque externo. Padre Pio dava um conselho extremamente simples, mas eficaz para essas fases de tentação intensa. Ele dizia com experiência própria: não discuta longamente com os pensamentos ruins. Não entre em diálogo demorado com a tentação sedutora. Não fique remoendo, analisando, justificando possibilidades. Apenas reze imediatamente. Invoque o nome poderoso de Jesus sem parar. Invoque o nome santo de Maria com confiança. E confie cegamente na ação silenciosa de Deus. O Espírito Santo age poderosamente, mesmo quando você não sente absolutamente nada de especial. Ele trabalha nas profundezas escondidas, na fidelidade diária repetida, na perseverança humilde e constante. Quantas vezes você vai sentir com certeza que sua oração não está adiantando nada? Quantas vezes vai parecer que Deus simplesmente não está ouvindo suas súplicas? Quantas vezes vai querer desistir porque parece inútil? Mas continue firme, continue rezando mesmo seco, continue se confessando mesmo repetitivo, continue recebendo a Eucaristia mesmo sem sentir nada, porque o Espírito Santo está trabalhando em profundidades da sua alma que você nem consegue acessar conscientemente. E um dia, quando você menos esperar,
vai olhar para trás e vai perceber o quanto avançou sem nem ter notado no dia a dia. Talvez, ao ouvir tudo isso até aqui, você tenha percebido que esses 4 sinais já fazem parte real da sua vida. Talvez alguns tenham começado recentemente e você não entendia o que diabos estava acontecendo com você. Talvez você esteja confuso, com medo, sem saber se é apenas imaginação fértil ou ação divina verdadeira. Eu entendo perfeitamente essa confusão, e Padre Pio entenderia também com paciência. Por isso, eu te convido agora a fazer um pequeno gesto concreto de fé. Compartilhe este vídeo com alguém específico que precisa urgentemente ouvir essa mensagem. Pode ser aquele amigo querido que está afastado da igreja há anos. Pode ser aquela pessoa da família que está passando por uma crise espiritual profunda. Pode ser alguém que você mal conhece pessoalmente, mas que o Espírito Santo colocou forte no seu coração agora enquanto você assiste. Envie sem medo, porque você pode ser o instrumento humano que Deus vai usar para tocar aquela alma no momento exato em que ela mais precisa de uma palavra. E escreva nos comentários aqui embaixo o que você tem sentido interiormente nesse tempo. Coloque sua intenção de oração, sua luta específica, sua dúvida sincera. A comunidade que se forma aqui embaixo não é só virtual e fria. É uma família espiritual verdadeira que reza uns pelos outros diariamente. Quantas graças incontáveis já foram alcançadas através das orações compartilhadas nos comentários deste canal. Não dá nem para contar. Então não tenha vergonha nenhuma. Coloque seu pedido com confiança. E lembre-se desta verdade: o Espírito Santo jamais abandona uma alma que o deseja sinceramente, mesmo que de forma imperfeita. Antes de eu me despedir de você, quero pedir algo especial e importante. Este canal existe unicamente para espalhar a fé verdadeira, para levar os ensinamentos profundos de Padre Pio para o maior número possível de pessoas sedentas. Mas precisamos muito da sua ajuda concreta para continuar essa missão. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like aqui embaixo. Isso ajuda o vídeo a alcançar muito mais gente que precisa. Compartilhe com quem você ama de verdade. E se você quiser fazer parte dessa família espiritual de forma ainda mais próxima e comprometida, considere seriamente se tornar membro do canal. Seu apoio nos permite continuar produzindo conteúdos que fortalecem a fé e transformam vidas reais. Juntos, somos muito mais fortes. Juntos, levamos a luz de Cristo para muito mais longe. Agora, faça esta oração simples comigo, aí onde você está neste momento. Pode ser em silêncio ou em voz baixa, como preferir. Feche os olhos se quiser. Coloque a mão sobre o coração e reze comigo de coração aberto. Espírito Santo, se tu habitas em mim, confirma-me na verdade. Se ainda não habitas plenamente, entra agora sem demora. Cura o que está ferido em mim, ilumina o que está confuso, fortalece o que está fraco e quebrado. Eu te entrego minha vida completamente, sem reservas. Faz de mim aquilo que tu queres que eu seja. Amém. Recapitulando rapidamente o que vimos hoje, o Espírito Santo se manifesta através de um incômodo santo que nos afasta do pecado gradualmente, de uma força interior inexplicável que nos sustenta na fraqueza humana, de uma nova sensibilidade espiritual que nos conecta profundamente com as coisas do céu, e da intensificação das lutas que nos fazem crescer e amadurecer. Esses 4 sinais não funcionam isolados. Eles se conectam entre si. Eles trabalham juntos para transformar você de dentro para fora. Eles são a confirmação viva de que Deus não te abandonou, de que Ele está mais perto do que você consegue imaginar. Se você sentiu algo especial dentro do peito enquanto assistia a este vídeo, não ignore essa moção interior. Deus fala de muitas formas diferentes com seus filhos. Às vezes, Ele fala através de uma palavra simples, mas certeira, de um versículo que você lê por acaso, de um testemunho que você ouve no momento certo, ou até de um vídeo como este que você achou sem querer. Fique atento aos sinais que Deus coloca no seu caminho. Persevere no caminho mesmo quando fica difícil e confie sempre na ação silenciosa mas poderosa do Espírito Santo.
Que essa mensagem alcance o coração certo no momento certo. Que ela fortaleça quem está fraco e cansado. Que ela console quem está sofrendo sozinho. Que ela esclareça quem está confuso e perdido. E que cada pessoa que assistiu até aqui saia transformada de alguma forma, com a certeza inabalável de que não está sozinha, de que o Espírito Santo habita em todos os que o buscam com coração sincero e aberto. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo.